O jogo era a cara dele, no sentido de ter a característica dele. Mas o cara do jogo, um dos melhores em campo, foi outro. A partir de agora, as frases do Renato e tudo o que aconteceu nessa coletiva. E eu quero também falar um pouquinho do sentimento dessa partida, que simboliza o que é ser gremista numa noite de Libertadores, com um a menos na Argentina, com os guris entrando, com um técnico identificado com o Grêmio, a torcida empurrando e o aviso para os adversários. O Grêmio voltou. O Grêmio está de volta. Eu já começo falando exatamente sobre a primeira resposta do Renato, que é: voltamos. Quando o Renato fala voltamos na coletiva, ele está falando que o Grêmio voltou para a disputa de classificação dentro do seu grupo. O Grêmio tinha 0 ponto, agora tem 3, está disputando de novo as 2 vagas de classificação. Mas essa é uma vitória que ela simboliza muito mais que 3 pontos, né? Ela dá uma confiança tão grande que chama a atenção dos adversários, que olham, pô, olha aí, ó, o Grêmio, o copeiro, o Grêmio voltou, o Grêmio está de volta. É uma vitória de quem quer ser campeão. Se nessa trajetória do Grêmio na Libertadores é preciso ter vitórias importantes, essa o Grêmio já pode guardar para mostrar. Ó, tá aqui uma vitória importante. Seguindo aqui, sempre falo para fazer o drible longo. Tá aí uma característica do gol do Grêmio. O Nathan Fernandes, que pega a bola no campo de defesa, ele dá o drible longo e o passe longo, o lançamento longo. O Gustavo Nunes, que recebe a bola ainda também quase ali no meio de campo, ele ultrapassa o meio de campo, passa pelo adversário num drible longo e depois encontra o Nathan Fernandes, que sai correndo lá de trás e chega na frente para fazer o gol. É importante ter jogadores que driblam para frente, bem para frente. Nós estamos acostumados muito a ver o Armandinho, o famoso Armandinho, que dribla curto, para cá, para lá, dá um passe para o lado. Muitos atacantes que driblam para trás, mas eles foram para frente. O Nathan foi para frente, o Gustavo foi para frente. Nada de cortar para trás, porque o Gustavo podia muito bem, Gustavo Nunes, ter cortado para o meio, para trás, ter segurado, não. Ele foi para cima do cara e encontrou o Nathan Fernandes com uma sede, com uma vontade de fazer um gol. O cara saiu quase da área do Grêmio para pisar na área do Estudiantes e fazer o gol. Por isso, eles foram os caras do jogo. Não a cara, os caras do jogo. Mas a cara do jogo, no início, era outra. E o Renato vai explicar. Mas vamos chegar lá. Vamos embora. Seguindo. O Grêmio é grande. Eu particularmente, eu gosto quando o Renato, que é identificado com o Grêmio, que é o técnico mais vitorioso da Libertadores da América na história, é o técnico com mais vitórias, 51 vitórias na história da Libertadores, quando ele fala o seguinte: o Grêmio é grande. O Grêmio é grande. E é verdade, como é bom ouvir isso. Como é bom ter um técnico identificado com o Grêmio. Isso é muito legal, cara. Isso é muito importante. Ele sabe o valor que tem o Grêmio. E por que Galdino? Pra mim é a grande manchete, a grande resposta da coletiva do técnico Renato, porque eu duvido que alguém apoiou a escalação do Galdino. Vamos falar sobre isso, mas antes, Golden Brasil investe em minérios e pedras preciosas. A Golden Brasil existe para tu diversificar teus rendimentos. Se tá com dinheirinho parado no banco, na bolsa de valores, embaixo do colchão, cara, a Golden existe exatamente para isso. Diversifica teus rendimentos. Pega um pouquinho, investe em minérios e pedras preciosas. Mineração de ouro, areia, tudo isso. Os contratos são registrados em cartório, tudo certinho. Vai na descrição do vídeo que tem o WhatsApp, que tem o site para você conversar com eles. O 0800 também é o WhatsApp. Liga, salva e conversa. Vambora. Por que Galdino? Deixa eu aqui ler exatamente o que o Renato disse. Galdino segura a bola, vai pra briga. Chuta bem, o jogo era a cara dele. Tá aí. Minha estratégia era soltar os guris no segundo tempo, porque o Estudiantes viria para cima, daria espaço. É verdade. A estratégia do Renato não estava errada. Era preciso competir primeiro, cansar os Estudiantes para depois botar os guris, que são mais leves. Isso é verdade. Só que o Nathan Fernandes é um cara que tem força, que tem físico. Ele podia muito bem ter começado o jogo no lugar do Galdino. Porque o Galdino, no primeiro tempo, primeira coisa, a escalação do Galdino, a gente procurava alguma explicação. Pô, por que o Galdino? O Galdino começou o jogo contra o Huachipato, na arena. Sabe o que aconteceu? Ele saiu no intervalo. Então não havia justificativa para escalar o Galdino, mas o Renato disse que o jogo era a cara dele, de competir, de brigar. Ok, o Galdino competiu, brigou, só que nós já temos um centroavante que faz isso, que é o JP Galvão, e que não faz gol.
E no ataque do Grêmio a gente tinha dois caras, JP Galvão e Galdino, brigadores, competiram, mas que não estão acostumados a fazer gol nessa temporada. Não estão. Então o Grêmio sofreu, e quem mais sofreu foi o Soteldo na frente, muitas vezes isolado. Dava pra botar o Nathan Fernandes desde o começo? Dava, porque eu acho que ele tem força. Podia ter botado o Dodi pra se aproximar dos volantes, dos meias, também dava. Foi uma estratégia arriscada. O Grêmio nunca deixou de atacar, é verdade. Mas vamos combinar que quando a bola chegava no Galdino ou no JP Galvão, a gente meio que sabia que ia acontecer. Muita disputa, mas pouca criatividade e talento, né? Veio o segundo tempo. E aí o Renato botou os guris. Aí é mérito dele também, de não ser tão teimoso e botar a gurizada. E foi num gol construído com eles. Essa foto pra mim simboliza muito. Aqui é a história sendo contada diante dos nossos olhos. Renato e Gustavo Nunes. Renato em 83, Batalha de La Plata, com uma campanha que culminou com o título do Grêmio da Libertadores em 83. O Renato que fez um golaço no estádio do Estudiantes. E agora o Gustavo Nunes, ponta, igual o Renato, fez uma linda jogada no cruzamento para o Nathan Fernandes fazer o gol. Então aqui é a história sendo contada, cara. É passado, presente, futuro, tudo junto. Uma foto que simboliza demais o que é ser gremista. E agora eu quero trazer aqui esse sentimento. Que eu até falei um pouco lá no meu Instagram. Tem coisas, sentimentos, reflexões, pensamentos, amor, ódio, que a gente guarda pra nós, né? Sobre o Grêmio. Porque a gente guarda como um tesouro, como um segredo. Cara, isso aqui é o Grêmio. Sabe quando a gente pensa o que é ser gremista? Cara, isso aqui é ser Grêmio. E esse jogo contra o Estudiantes simboliza tudo isso. Libertadores tem tudo a ver com o Grêmio. Argentina, esse espírito que o Grêmio gosta tanto. Um a menos, como a gente gosta de ser aguerrido no momento que todo mundo não acredita na gente. Quase morto, a imortalidade sendo colocada à prova. O próprio Renato, que sempre é um símbolo do Grêmio, de reação, de paixão ao Grêmio. A torcida lá na Argentina cantando. Tudo isso resume exatamente o que é ser gremista. É uma partida em que simboliza o nosso sentimento, pensamento, tudo isso. Tem os guris entrando, os meninos que sempre construíram a história do Grêmio, seja na década de 80, de 90, de 2000, 2017, 2016. Se a gente for lembrar, sempre tinha meninos que fazendo história, seja o Renato em 83, seja lá com o Filipão, Carlos Miguel, Arilson, o Derlei, seja em 2016 e 2017 com o Luan, com o Wallace, com o Jailson, com o Arthur, sempre os meninos protagonistas, o Everton Cebolinha, e mais uma vez, em 2000, agora em 24, nós temos essa gurizada também fazendo a história. Então há elementos que se encaixam perfeitamente no que é ser Grêmio. Esse jogo simboliza muito. Eu tenho certeza do que eu tô falando aqui, tu deve estar entendendo. Que esse é o típico jogo que a gente explica. Isso aqui é ser gremista, cara. Por tudo que eu tô falando aqui. Tentei falar um pouco do sentimento dessa vitória importante, também da coletiva do técnico Renato Portaluppi. Obrigado. Hoje, depois do treino que começa no meio da tarde, ali 3h30, 4 da tarde, depois de tardezinha, vem a coletiva do Edenilson e também do goleiro Rafael Cabral. É a primeira coletiva, é a apresentação deles e você confere ao vivo aqui no canal. Também tô te esperando ao vivo, de tardezinha, Edenilson falando, Rafael Cabral e já projetando Grêmio e Bahia, ou Bahia e Grêmio, lá em Salvador, sábado, 9 horas da noite, nos embalos de sábado à noite. Te espero, tá bom? Obrigado e, cara, dá like, se inscreva no canal que é importante, dá like que não custa nada, e se inscreva, vem junto, obrigado. Vamos Grêmio, chupa secador!